Oi, Dinalva. Olá, André. A semana teve muitas atividades aqui no Congresso, né? Com certeza, Didi. E nós reunimos os destaques aqui no Senado Notícias Revista. Então vamos ver no programa de hoje. Congresso mantém o veto ao orçamento impositivo e um acordo deixa para a próxima terça-feira a votação de projetos que poderão fatiar entre o Executivo e o Legislativo a destinação de cerca de 30 bilhões de reais. A Comissão Mista da Reforma Tributária se reuniu pela primeira vez. Eles vão criar uma proposta para simplificar a cobrança de tributos e impostos no país. Bolsa Família. Aprovado na Comissão Mista o relatório sobre a medida provisória com o 13º para o benefício. Quem recebe o BPC também foi incluído. O Senado Notícias Revista começa agora. O plenário do Congresso manteve o veto do presidente Jair Bolsonaro ao trecho do projeto da lei orçamentária sobre a prioridade de execução das emendas do relator geral do orçamento e das comissões permanentes. 398 deputados votaram a favor da manutenção e apenas 2 votaram contra. Por isso, essa parte do texto nem precisou ser analisada pelos senadores. Foram mais de 2 semanas de discussão, até que um acordo entre Congresso e governo permitiu a votação do veto. Está encerrada a votação. Votaram sim 398, não 2. Está mantido na Câmara dos Deputados e o veto deixa de ser submetido ao Senado Federal. Será feita a comunicação ao presidente da República. A polêmica vem desde o ano passado, quando o Congresso aprovou a prerrogativa do relator do orçamento de escolher onde e quando aplicar os recursos indicados por ele nas emendas. A mudança, vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, previa a administração de 30 bilhões do orçamento pelo Congresso e não mais pelo Executivo. Deixar 30 bilhões de reais nas mãos de um único parlamentar compromete de uma maneira assustadora a capacidade de gestão do Executivo, a capacidade de investimento e a capacidade de cumprir com tudo o que ele já fez de planejamento. Para que a decisão fosse mantida pelos parlamentares, o presidente Jair Bolsonaro enviou 3 projetos. A ideia é garantir que o Congresso tenha, ao menos, direito de indicar a prioridade de execução de 15 dos 30 bilhões. Sabe aquilo que o presidente da República, o pessoal dele, ficou nas redes sociais dizendo, derrube o veto 52, inclusive é o próximo. Nós vamos, aliás, mantenha o veto 52, nós vamos manter o veto 52. Só que nos 3 PLNs, o senhor presidente da República, em vários dispositivos, está mandando para cá aquilo que ele vetou. Ele fala uma coisa publicamente e manda para o Congresso Nacional aquilo que ele condena. Apesar da parte do veto que tratava do orçamento impositivo ter sido mantida, a outra, que previa contingenciamento de recursos para algumas instituições públicas, foi derrubada. A matéria vai à promulgação e será feita a comunicação ao presidente da República. Esse acordo foi construído na sala da liderança dos líderes partidários da presidência, com o presidente Rodrigo Maia, com a presença de todos os líderes. E versa, senhor presidente, a derrubada desse veto a assegurar nada mais, nada menos que os recursos da Embrapa, o não contingenciamento de recursos de ciência e tecnologia e outras instituições. Em especial, senhor presidente, a Fiocruz e outras instituições de ciência que estão, nesse momento, debruçados com manutenção de recurso com relação, por exemplo, ao coronavírus. Foi instalada nesta quarta-feira a comissão mista para debater e unificar as propostas de reforma tributária do Senado e da Câmara, com sugestões do Poder Executivo. O texto deve ser apresentado em 28 de abril e a votação está prevista para 5 de maio.
25 senadores e 25 deputados. Esta é a composição do colegiado, que terá 45 dias para ouvir especialistas em audiências públicas e reunir em um só texto as propostas das duas casas do Congresso de uma reforma no sistema tributário do país. O presidente da comissão é o senador Roberto Rocha e o vice, o deputado Hildo Rocha. Para a relatoria foi escolhido o deputado Aguinaldo Ribeiro e a subrelatoria ficará com o senador Major Olímpio. Além das contribuições do Senado e da Câmara, onde já tramitam propostas de emenda à Constituição sobre o tema, o relatório final contará com sugestões enviadas pelo governo. O que ficou combinado é que o governo não ia apresentar formalmente uma PEC, porque se o fizesse, enfraqueceria inclusive o Senado, na medida em que ela inicia na Câmara. A tentativa do próprio governo é de buscar um equilíbrio nisso. Já na sessão de instalação, os integrantes da comissão mista aprovaram o pedido para o primeiro debate. A pesquisadora da Universidade de Oxford, Rita Della Feria, será convidada para uma audiência na próxima terça-feira, dia 10. Com o texto concluído, a tramitação da proposta começa pela Câmara, em uma sessão especial de deputados. A análise ainda deve passar pelos plenários das duas casas. Se uma delas fizer alguma modificação, a outra precisará revisar. A expectativa do Congresso e do Poder Executivo é aprovar as novas regras tributárias ainda no primeiro semestre deste ano. Temos que cumprir esse prazo, não podemos elasticer esse prazo de 45 dias. O Brasil reclama por um novo sistema tributário. O sistema tributário que está aí foi bom enquanto durou, mas hoje ele atravanca o desenvolvimento nacional. Hoje nós temos, de fato, à disposição dos estados brasileiros, os governadores e os secretários de Fazenda, representados no Concefaz, têm à disposição, e vendo a necessidade da reforma tributária, estão cônscios de que é preciso reformar sim, visto que a legislação do ICMS virou uma esquizofrenia no país, e que a guerra fiscal, como o próprio nome diz, talvez numa guerra não haja vencedor. Senadores e deputados aprovaram em comissão mista o relatório da medida provisória sobre o pagamento de 13º aos beneficiários do Bolsa Família. Eles incluíram no texto o pagamento extra também para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que é destinado a idosos de baixa renda e a pessoas com deficiência. O texto ainda precisa ser votado nos plenários da Câmara e do Senado. O texto do relator Randolfo Rodrigues determina que o pagamento passe a ser permanente e extensivo a deficiente e idosos acima de 65 anos que recebam o BPC, benefício de prestação continuada. A medida provisória editada no final do ano passado garantiu o pagamento do 13º apenas em 2019. De acordo com Randolph, as mudanças na MP vão ajudar o governo financeiramente e não prejudicar. O governo falou-se muito aqui em déficit, em rombo. Nós estamos dando superávit para o governo. Nós aprovamos e colocamos no texto da medida provisória a cobrança do imposto de renda sobre os fundos exclusivos, chamada cobrança sobre os chamados come-cotas. Isso trará um lucro de mais de 2,5 bi para o governo. Estamos encontrando superávit, tanto que o dilema do governo eu fico na dúvida qual é o dilema do governo. Se é conceder aos mais pobres ou se é não ter coragem de tributar os mais ricos. Mas o argumento do relator foi questionado. A deputada Bia Kicis afirmou que o relatório vai impactar em 8 bilhões o orçamento, o que pode comprometer as contas do governo. Porque aqui não se trata de não querer cuidar das pessoas beneficiárias do BPC, mas sim de querer manter o país ereto e possível para que outras pessoas não passem a ser prejudicadas. Pode ser que no futuro algumas pessoas não recebam aposentadoria, servidores públicos não possam receber os seus salários, porque
formou-se um rombo, terá se formado um rombo, um impacto muito grande no orçamento da União. Não é o benefício de prestação continuada, o 13º, que vai falir a Previdência. Sabe o que é que vai continuar diminuindo os recursos patrus da Previdência, presidente? Sabe quem vai continuar diminuindo os recursos? Uma pergunta que não quer calar. Fez uma reforma de Previdência que não tirou privilégios de rico, mas tem 41 milhões de brasileiros na economia informal. Esse povo não vai contribuir, Randolph. Temos 13 milhões e meio na extrema pobreza. Eles não vão contribuir. Randolph indica no texto de onde viriam os recursos para o pagamento da 13ª parcela anual do Bolsa Família. A tributação de lucros e dividendos pagos pelas empresas aos sócios e acionistas. A cobrança desse imposto foi suspensa em 1996. O relator, que propõe a alíquota de 15%, estima a arrecadação entre 50 e 63 bilhões de reais só para o governo federal. Outra fonte de recursos apontada é o aumento da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido dos bancos, de 15% para 20%, estabelecida pela reforma da Previdência. O aumento da alíquota deve gerar 5 bilhões de receita para o governo já em 2020. Avançou a tramitação da proposta que extingue fundos públicos. A PEC, que tem o objetivo de permitir que o governo use os recursos desses fundos em outras áreas, faz parte do pacote de medidas do Ministério da Economia, chamado Mais Brasil. Mas os senadores da CCJ alteraram o texto e mantiveram, por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia. O texto agora tem que ser votado no plenário. Foi preciso muita conversa. No voto em separado do líder do PT, Rogério Carvalho, e nas manifestações de senadores de vários partidos, apelos para a manutenção de fundos específicos. A PEC prevê a extinção de cerca de 240 fundos públicos constitucionais. Eles até poderão ser recriados, mas somente com a aprovação de lei complementar e em um prazo de 2 anos. Nós não estamos defendendo a manutenção de todos os fundos, só os fundos que têm execução acima de 50% daquilo que é destinado e que têm mecanismos que, se forem extintos, deixarão de ser a fórmula adequada de buscar o dinheiro com transparência e com regularidade. O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, ele é fundamental para o país, mesmo com os contingenciamentos que são feitos nos últimos anos. As pessoas precisam entender que para resolver os problemas da saúde, da educação, né, do desenvolvimento econômico, você tem que ter investimento em ciência, tecnologia e inovação. Nós precisamos excepcionalizar o Fundo da Ciência e Tecnologia e o Fundo Estruturante da Segurança Pública. O relator, senador Otto Alencar, e o líder do governo, senador Fernando Bezerra, argumentaram que a PEC não está simplesmente extinguindo os fundos. Teremos um prazo de 2 anos, até o final de 22, para poder confirmar ou não a atuação desses fundos, muitos deles criados até por lei ordinária. Não venham dizer que nós não estamos extinguindo vários fundos sem nem discuti-los. Em 2 anos, você não vai discutir 240 fundos para definir qual deles deverá ou não ser mantido. O líder do governo pediu tempo e a sessão foi interrompida para que os líderes pudessem chegar a um acordo. Reaberta a sessão, a presidente Simone Tebet anunciou o resultado da negociação. Ficou determinado que todos os destaques estão sendo retirados e que o senador Otto Alencar estará acatando as sugestões de emendas que foram propostas, acatando a questão da emenda do senador Jorginho Melo em relação ao Funcafé, a emenda da bancada do MDB e da Cidadania em relação ao Fundo de Segurança Pública, inclusive o
penitenciário, a pedido do PSL, também houve uma manifestação do líder do PSL e também do Partido dos Trabalhadores e do PDT em relação ao Fundo de Ciência e Tecnologia. O relator ainda acolheu mais um pedido da senadora Elisiane Gama e incluiu o Fundo Nacional Antidrogas. Com o acordo, o texto foi aprovado sem pedido de vistas, mesmo com as mudanças feitas pelo relator. A proposta será agora analisada em plenário. Concordo para manter a ciência e tecnologia com recursos, o Funcafé da minha Bahia com recursos para desenvolver o café na Chapada Diamantina, na região de Vitória da Conquista, em tantas localidades, e também segurança pública, o Fundo Penitenciário e de Drogas, que foi também levado para apreciação por senadores e senadoras. Esse é o parlamento, é a discussão, o debate. Então, André, vamos conferir agora o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Didi. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, a medida provisória do contrato verde-amarelo, que busca estimular a criação de empregos para os jovens entre 18 e 29 anos, foi destaque no portal. Debatedores na Comissão de Direitos Humanos criticaram pontos do texto, como a redução do adicional de periculosidade e o trabalho aos sábados, domingos e feriados. A MP está pronta para a votação na comissão mista, o que deve ocorrer na próxima semana. Na terça-feira, na comissão mista sobre a medida provisória, que criou um auxílio provisório a pescadores afetados pelo derramamento de óleo no litoral brasileiro, foi realizada uma audiência pública com pescadoras e marisqueiras. Elas dizem que a ajuda não alcança todos os profissionais dos estados afetados, pois há dificuldade de se obter o registro de pescador profissional. Já na quarta-feira, a Agência Senado mostrou que escolas e abrigos de crianças e adolescentes podem ser obrigados a notificar aos conselhos tutelares casos suspeitos ou confirmados de automutilação. A norma está prevista em projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. Na quinta-feira, um dos destaques foi o debate sobre as dificuldades para a participação das mulheres na política. Segundo dados apresentados na audiência, no mundo elas ocupam apenas 24% das vagas parlamentares, 8% dos chefes de Estado e 6,2% dos chefes de governo. O ministro Ernesto Araújo defendeu em audiência na Comissão de Relações Exteriores o apoio do Brasil ao plano de paz do presidente norte-americano Donald Trump para o Oriente Médio. O plano foi criticado pelo embaixador da Palestina no Brasil, que também estava no Congresso nessa quinta-feira. O ministro Ernesto Araújo foi convidado para falar sobre as perspectivas da política externa brasileira, mas principalmente para explicar a posição de apoio do Brasil ao plano de paz apresentado pelo presidente Donald Trump para tentar resolver o conflito entre Israel e Palestina. O senador Esperidião Amin argumentou que a decisão do Itamaraty rompe um posicionamento histórico do Brasil de neutralidade com relação ao conflito. Nós estamos perdendo um ativo internacionalmente reconhecido, que é a capacidade e a importância do Brasil para ser mediador. Esse é o principal prejuízo que eu avalio que esteja pesando sobre nós. O ministro disse que o plano apresentado pelo governo americano é inovador e que, ao apoiar as medidas, o Brasil apenas manteve o compromisso com a paz no Oriente Médio. Existe um viés ainda, infelizmente, grande anti-Israel em organismos como o Conselho de Direitos Humanos. Eu estava vendo que nos últimos, acho que 15 anos, 80% das resoluções do Conselho de Direitos Humanos são contra Israel. No nosso ponto de vista, nós estamos tentando corrigir o que era um certo viés anti-Israel nessa questão.
Mais cedo, o embaixador da Palestina, que participou no Senado da instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, reforçou a posição contrária ao plano de paz apresentado pelo presidente americano. Nós não aceitamos imposição de ninguém. Se somos um povo pequeno, levamos 100 anos lutando pela nossa independência, nossa soberania. Imposições de ninguém. E rendição, se eles aguardam que o povo palestino vai levantar a bandeira branca, de jeito nenhum, que podem esperar sentados. Nós queremos a paz, uma paz com honra e com dignidade. É um primeiro passo de uma tratativa que, no meu entendimento, serviu aqui para demonstrar que há necessidade de se ponderar os lados envolvidos e não se voltar apenas para um determinado lado ou para um determinado país. Então, isso ficou claro aqui nesse debate da comissão e tiramos aqui, de uma certa forma, a mensagem de que o Brasil vai procurar realmente buscar esse tipo de ação para poder promover a paz desse conflito que já durou muito mais tempo do que a gente esperava. Neste domingo se comemora o Dia Internacional da Mulher. No Congresso, começaram a ser votadas propostas relacionadas à defesa da mulher. A Comissão de Assuntos Econômicos, por exemplo, aprovou o Cadastro Nacional de Condenados por Estupro e discutiu o projeto que dá a opção do serviço militar ao sexo feminino. A proposta que veio da Câmara estabelece que nesse cadastro deverão constar as características físicas, impressões digitais, perfil genético, fotos e endereço residencial dos condenados por estupro. Se o condenado estiver em regime de liberdade condicional, o cadastro deverá conter também os endereços residenciais dos últimos 3 anos e as profissões exercidas nesse período. De acordo com o texto, União, Estados, Distrito Federal e municípios deverão definir juntos como será o acesso, a atualização e validação dos dados do cadastro. Os recursos para o desenvolvimento e a manutenção do cadastro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em sua justificação, o autor do projeto afirma que, entre outras razões, na busca do combate ao estupro, a prevenção e a informação, constitui-se em ferramenta essencial, pois permite o planejamento de ações que tenham o potencial evitar a ocorrência de eventos criminosos. É com a intenção do fortalecimento da prevenção pelo aumento do acesso à informação que é proposta a criação de uma base de dados relativo às pessoas condenadas por crime de estupro. A votação de outra proposta da agenda feminina foi adiada para a semana que vem. O projeto que dá às mulheres o direito de, se quiserem, prestar o serviço militar, que hoje é exclusivo dos homens. O relator, senador Esperidião Amin, apresentou um parecer contrário à proposta pelo impacto financeiro nas Forças Armadas, que poderia comprometer a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós queremos 30% de mulheres, como nas vagas para as candidaturas, 30% do dinheiro disponível. Não foi 30% a mais de dinheiro de fundo eleitoral, porque as mulheres estavam ganhando a vaga. E no mesmo caso, no alistamento militar, no que o Exército definir para as mulheres, o que o Exército definir que precisa o contingente de tantas mil pessoas, nós queremos 30% para as mulheres. Que despesa no que isso vai ter? É o mesmo salário, só vai trocar o gênero na hora de receber o salário. Constando da lei orçamentária anual, o projeto ele é meritório, porque ele permite às mulheres terem os mesmos direitos. Então, o tempo para implantação, aí a gente pode ver qual é o tempo para implantação. Agora, negar o projeto, aí eu considero que não é correto. Diante dos apelos, o relator prometeu fazer mudanças no relatório e apresentar na semana que vem. Seria apenas uma destinação do mesmo dinheiro. Se disso resultar uma redução do número de recrutas, paciência. Isso é uma prescrição de lei anterior à lei orçamentária anual e à LDO. Essa é a construção que eu estou procurando fazer.
Nesse final de semana, estreia a nova temporada do programa Eco Senado, o espaço reservado para os temas da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável em nossa programação. Veja agora os principais destaques do programa na coluna Momento Eco, com o jornalista César Mendes. Na edição de março do programa Eco Senado, vocês vão conhecer o trabalho do fotógrafo Leopoldo Silva com os índios da etnia Craô. Legítimos guardiões do Cerrado, esses índios habitam um território compreendido entre os estados do Piauí, do Maranhão e do Tocantins. Uma das maiores áreas contínuas de cerrado preservado em nosso país. Nós viemos até a trilha Craô, no Jardim Botânico de Brasília, para conversar com o Leopoldo Silva. Ele é fotógrafo e ele vem realizando um trabalho com os índios dessa etnia, os índios Craôs do Tocantins. Não é isso, Leopoldo? É isso. Há mais ou menos uns 10 anos eu venho desenvolvendo um trabalho com essa etnia e é muito gratificante estar aqui nesse ambiente que é praticamente uma extensão lá da região Craô, né, já que os Craôs vivem hoje na maior faixa contínua de cerrado do Brasil, né? Então vamos seguindo aqui na trilha Craô e vamos conversando. Vamos, Leopoldo? Vamos lá. Ainda nessa edição do Eco Senado, você vai ver uma entrevista com a senadora Elisiane Gama. Ela defende o papel de índios e quilombolas na preservação do meio ambiente. A floresta, ela é um santuário para as comunidades indígenas. Os povos indígenas têm uma compreensão muito diferente do que são realmente essas florestas e o seu espaço. Tanto que a Constituição Federal é muito clara, quando estabelece, por exemplo, o acesso à terra, a garantia de um espaço físico para esses povos. E aí, claro, também, inclusive, os demais povos tradicionais, como os quilombolas e outros mais. Tanto as comunidades indígenas como todos os demais povos tradicionais, eles têm um poder e uma influência muito grande nessa preservação ambiental. Quando, por exemplo, o governo federal estabelece, manda para cá um projeto de sua autoria, estabelecendo um critério de ter a mineração dentro dessas comunidades, ele está transgredindo um princípio de ordem constitucional. O programa Eco Senado vai ao ar no sábado e no domingo, às 9 da manhã e às 4 da tarde. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. Tchau! Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela companhia. A gente encerra o programa com imagens do projeto cultural Abrace o Marajó, que ocorreu na quinta-feira no Salão Negro do Congresso. A iniciativa do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos teve artesanato e grupos folclóricos com demonstração da dança típica do boi-bumbá. Tchau.